Meditação do dia. No livro de Mateus, capítulo 27, os principais sacerdotes e os anciãos do povo entregam Jesus ao presidente Pôncio Pilatos. Jesus é crucificado e o corpo de Jesus é posto em um sepulcro. No capítulo anterior, nós vemos o momento em que Jesus é ungido em Betânia, a última Páscoa e a primeira ceia do Senhor, o momento em que Jesus é traído por Judas e a prisão de Jesus perante o Sinédrio e a negação de Pedro, quando Pedro nega a Jesus, assim como Jesus já havia dito. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, no capítulo de número 27, a palavra de Deus nos diz que, chegando amanhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Nós vemos aqui o nível da corrupção das autoridades religiosas daquela época. Os principais sacerdotes e os anciãos do povo, eles mesmos entregaram Jesus ao presidente Pôncio Pilatos, formando conselho contra aquele que não tinha pecado. Mas aconteceu dessa forma, para que se cumprissem as Escrituras, para que se cumprissem as profecias acerca de Jesus, e para que ele morresse pelos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Mais à frente, nós vemos que Jesus, quando estava em pé diante do presidente Pôncio Pilatos, e quando Pilatos pergunta a ele, dizendo: és tu o rei dos judeus? Jesus responde a ele, dizendo: tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então Pilatos disse a Jesus: não ouves quanto testificam contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Nós vemos aqui o silêncio de Jesus, que nos ensina muitas lições. Muitas vezes queremos responder todas as acusações que fazem contra nós. Muitas vezes podemos ser acusados injustamente de coisas que fomos mal compreendidos pelos outros. E muitas vezes queremos nos defender e queremos ter a resposta na ponta da língua. Mas nós vemos aqui Jesus numa situação extremamente difícil, numa situação em que tinha sido condenado injustamente, mas estava naquele momento cumprindo a vontade de Deus, que era que ele morresse por cada um de nós. Então ele se entrega à vontade de Deus e fica em silêncio, mesmo diante das acusações. Isso é uma grande lição para cada um de nós, pois muitas vezes não queremos sofrer, não queremos ser acusados, não queremos ser caluniados, não queremos ouvir nenhuma palavra que entristeça o nosso coração. Mas aqui nós aprendemos com o Senhor Jesus que muitas vezes o silêncio é necessário e que o silêncio já é suficiente para maravilhar aqueles que estiverem diante de nós. Assim como aconteceu aqui com o presidente Pôncio Pilatos, que se maravilhou diante dessa atitude nobre do nosso Senhor Jesus. Que possamos aprender com o nosso Senhor Jesus em cada dia de nossa vida. Nos demais versículos, nós vemos que quando Jesus é levado diante da multidão, pois, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, e o povo escolhia aquele que ele quisesse soltar. E a palavra de Deus nos diz aqui no versículo 16 que tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. E estando eles reunidos, Pilatos disse: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Pilatos sabia muito bem que por inveja haviam entregado Jesus a ele. E nós vemos nos demais versículos que os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão
que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E aqui nesse relato nós vemos a realidade da nossa vida. Nós, assim como Barrabás, éramos culpados. Podemos não ser bandidos, podemos não ter cometido nenhum assassinato aqui na terra, mas com certeza cometemos pecados abomináveis diante do Senhor. E éramos merecedores da morte, éramos merecedores da condenação, mas ele foi morto e foi condenado por cada um de nós. Que possamos meditar nessa palavra, em tudo que o Senhor Jesus fez por nós. E nos demais versículos nós vemos que Jesus é crucificado, Jesus ali diante daqueles homens é humilhado, sofre muitas injúrias, sofre muitas humilhações, é crucificado. Mas ele, no versículo 50, a palavra de Deus diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diante de tudo isso, nós vemos a forma que Jesus conduziu cada situação, cada processo, suportou no momento de suportar, e no momento da sua morte, tudo isso que aconteceu foi um sinal para todos aqueles que estavam ali, que ele verdadeiramente era o Filho de Deus, que ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Que possamos meditar nessa palavra. E nos demais versículos, para finalizar o capítulo, Jesus é colocado em um sepulcro por um homem rico de Arimateia chamado José, que também era discípulo de Jesus. Ele coloca o corpo de Jesus no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus nasceu numa manjedoura, num lugar que não era dele, e morreu também num sepulcro que não era dele, mas era desse discípulo de Jesus. Que possamos meditar na simplicidade do nosso Senhor, na forma que ele nasceu, a forma que ele viveu e na forma que ele morreu, nos ensinando a sermos desapegados também das coisas terrestres, pois tudo Deus já preparou para cada um de nós. Que possamos meditar nessa palavra, guardar em nosso coração e assim ter um excelente sábado na presença do Senhor Jesus. Amém.